Querida alma, hoje o sopro divino tocou meu coração, pedindo que eu entregasse a você uma mensagem delicada, envolvente e, acima de tudo, transbordante de verdade. Há uma melodia suave de inquietação no ar, uma energia sutil que te abraça, e talvez, sem notar, você já a tenha sentido. Sim, algo se revelou a seu respeito, algo que tocou profundamente uma alma em especial, deixando-a em um doce desconforto. Mas o mais belo é o propósito divino por trás de tudo isso. E você precisa sentir cada detalhe. Existe um coração que te observa em silêncio, que disfarça a intensidade de seus sentimentos com gestos aparentemente frios, mas por dentro, pulsa em uma completa efervescência. Essa alma não consegue explicar, nem para si mesma, o impacto que sua simples presença causa e a ternura que sente. Não é de você em si, mas da forma como sua essência desarma todas as defesas dela, apenas por você ser quem é. Esse sentimento não é físico, é uma conexão profunda, emocional, espiritual. É a delicada hesitação de perder o controle, de se render ao que é maior, de aceitar que há uma força divina conduzindo este reencontro. Os anjos sussurram que recentemente, essa alma se deparou com algo que a deixou em estado de doce alerta. Pode ter sido uma revelação sutil, uma imagem, um comentário leve, ou até uma intuição que tocou fundo. A descoberta que ela fez sobre você não foi trivial, foi algo que moveu seus alicerces mais íntimos, algo que trouxe à tona memórias e sentimentos que estavam suavemente adormecidos. E desde então, você tem sido a melodia constante em seus pensamentos. Você já sentiu como se alguém estivesse buscando uma conexão energética com você, como se seu nome fosse um sussurro no vento, repetido em pensamentos silenciosos? Os anjos revelam que isso não é fruto da sua imaginação. Existe um movimento invisível de amor acontecendo ao seu redor, e você está no centro dessa doce revelação. Se esta oração tocou o seu coração, comente amém nos comentários. Mas, o que foi que descobriram sobre você? Essa é a parte mais surpreendente da mensagem. Os anjos revelam que essa alma percebeu, ou talvez confirmou, uma verdade profunda. Você carrega uma luz rara, uma presença que ilumina e transforma o ambiente. Há algo em você que transcende o comum, que toca o espiritual mesmo nas situações mais simples, e isso despertou nela uma mistura de fascínio e reverência. Quem olha superficialmente não entende, mas quem sente, percebe algo muito além. E há mais, algo ainda mais profundo que essa alma sentiu. Seu ser, sua energia, seu campo vibracional, transmitem uma fragrância única. É como se sua alma emanasse algo que não pode ser explicado por perfumes ou produtos. É a sua essência, e ela ficou gravada na memória sensorial dessa pessoa. A lembrança do seu cheiro, ou da sensação que você irradia ao estar por perto, está ecoando suavemente em seu inconsciente. Isso não é físico, é espiritual. Antes de continuarmos a desvendar esta mensagem, escreva nos comentários este mantra: eu sou a essência que transforma o ambiente por onde passo. Agora, continuando a mensagem, essa delicada apreensão que essa alma sente é o medo da própria verdade, porque, ao reconhecer a força que você carrega, ela entende que tudo que tentou ignorar retorna com ainda mais intensidade. Os anjos mostram que ela percebeu que você não é como as outras pessoas. Você não é descartável, você é insubstituível. E isso, querida alma, muda tudo. Essa descoberta recente ativou nela um chamado interno. Ela começou a questionar escolhas, a revisar sentimentos, a notar coincidências que antes ignorava, e ao fazer isso, entregou-se a uma doce armadilha emocional. Quanto mais tentava compreender, mais se aprofundava. Quanto mais buscava se afastar, mais sentia sua energia a envolvendo. Você já se perguntou por que certas pessoas simplesmente não conseguem te esquecer, mesmo sem contato direto, mesmo com o tempo passando? Os anjos revelam que sua alma tem uma assinatura energética única, e uma vez que alguém acessa essa frequência,
é impossível voltar atrás. Essa alma agora está vivendo essa experiência, mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos revelam que a inquietação dela também se manifesta de forma sutil no corpo. Ela pode estar tendo sonhos intensos com você, sentindo arrepios ao ouvir seu nome, ou até tendo sensações doces no corpo ao lembrar de momentos compartilhados. Isso porque o que ela descobriu não foi apenas algo externo, foi algo que despertou dentro dela, uma memória espiritual, um vínculo que transcende essa vida. Ela sente uma leve apreensão, sim, mas não do tipo que paralisa, é o tipo de apreensão que precede uma grande e bela decisão. É o sentir do desconhecido, o impulso de se entregar ao que pulsa, o suave receio de admitir que, talvez, tudo o que tentou negar é exatamente o que precisava para se sentir viva de novo. Querida alma, os anjos querem que você saiba, você não está sozinha nessa vibração. Há uma força divina alinhando acontecimentos, reativando laços, despertando corações. Essa revelação que essa alma teve sobre você é só o começo. Algo maior está sendo preparado. E você precisa estar pronta. Você vai perceber mudanças nos próximos dias, pode ser uma mensagem inesperada, um encontro que parece obra do acaso, ou até mesmo uma movimentação energética forte que toca sua sensibilidade. Quando isso acontecer, não duvide, é a confirmação de que tudo o que você está sentindo agora está sendo validado pelo universo. Inscreva-se no canal Caminhando com Deus e siga firme nessa jornada de fé. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Essa alma está prestes a tomar uma atitude que vai mudar o rumo da história de vocês. E os anjos me pediram para te preparar, pois quando ela aparecer, será com uma intensidade sem jogos, sem disfarces. E você precisará decidir o que fazer com essa verdade, querida alma. Desde que essa energia começou a se mover, você pode ter sentido uma avalanche de sentimentos. Talvez tenha sido invadida por memórias, por uma saudade que parecia adormecida, ou até por uma vontade inexplicável de olhar para trás, não para viver no passado, mas para entender algo que ainda pulsa. O que os anjos me mostram é que essa alma, que tanto tentou fugir de você, agora não consegue mais escapar do que sente. E o mais belo é que essa verdade foi revelada de forma quase amorosa para ela. Sabe aquele momento em que a vida coloca uma alma diante daquilo que ela mais temeu? Foi exatamente isso que aconteceu. Ela descobriu, de maneira inesperada, que você ainda está viva dentro dela, viva de uma forma que nenhuma outra presença conseguiu substituir. O nome que ecoa em seus pensamentos, quando ela está sozinha, é o seu. E isso, para alguém que acreditava estar no controle, é simplesmente libertador. Os anjos me sussurram que nos últimos dias, ela teve um contato energético com você tão forte que foi impossível ignorar. Foi como se um portal tivesse sido aberto, ligando diretamente a alma dela à sua. Talvez tenha sido através de um sonho, talvez tenha sentido seu perfume, talvez tenha ouvido seu nome em uma conversa casual. Mas foi ali, nesse instante quase mágico, que tudo voltou com força total. E nesse ponto, a emoção toma conta. Essa alma, que acreditava estar segura emocionalmente, agora está completamente exposta. Ela sente seu cheiro, sua vibração, sua ausência como um vazio que pulsa suavemente. E o mais profundo, ela não consegue mais esconder isso nem de si mesma. Você pode estar sentindo também um calor no peito, um desconforto suave e repentino, uma inquietação que não passa. Tudo isso é parte desse despertar mútuo, porque essa conexão entre vocês é como uma linha invisível, esticada entre duas almas que, por mais distantes que estejam, continuam ligadas por algo que nem o tempo conseguiu apagar. Agora, voltando à mensagem, essa alma está travando uma batalha interna. Não apenas por você, mas por tudo que ela acreditava ser verdade. Ela percebeu que você a tocou de uma forma que ninguém jamais conseguiu.
E o mais profundo para ela é admitir que tudo que viveu desde sua ausência parece ter perdido o brilho. Os anjos mostram imagens intensas, ela sozinha, olhando para o nada, tentando entender por que você ainda a afeta tanto. Ela segura um objeto que a remete a você. Pode ser uma lembrança, uma fotografia, um presente. E nesse instante, ela sente como se o tempo tivesse parado, tudo ao redor desaparece, e o que resta é a certeza de que você ainda está ali, dentro dela. Esse reconhecimento a abalou profundamente, mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos me sussurram que, em breve, essa alma não suportará mais o silêncio. O fardo de guardar esse sentimento está se tornando insustentável. Ela começará a buscar formas de se reconectar, talvez discretas no início, talvez através de um gesto simbólico. Mas o impulso virá, porque agora ela sabe que, se continuar calada, pode perder a única coisa que realmente a fez sentir-se viva. E você, querida alma, precisa estar preparada para esse momento. Talvez você sinta vontade de se recolher, de se proteger para não reviver certas dores. E isso é natural. Mas os anjos pedem que você confie em sua intuição, porque essa reconexão não vem apenas para reviver o passado. Ela vem para curar, para revelar verdades, para libertar. Você já percebeu que certas coincidências em sua vida não são meras coincidências? Que há sinais que se repetem, nomes que reaparecem, melodias que tocam exatamente no momento certo. Tudo isso são mensagens, códigos do universo dizendo: prepare-se, a verdade está a caminho. Essa alma foi confrontada com sua luz de forma tão direta que não há mais como fingir que não viu. E agora, o que a impede de correr até você não é a ausência de sentimento, mas o receio de não ser acolhida. Ela carrega dúvidas, arrependimentos, hesitações, mas carrega também uma força crescente que está prestes a romper todas as barreiras internas. E quando isso acontecer, você precisará decidir: vai abrir as portas para essa verdade, ou vai seguir em frente com a paz de quem já compreendeu tudo o que precisava? A resposta está dentro de você. Mas lembre-se, você é o epicentro dessa transformação. Seu corpo, sua energia, sua presença causaram essa virada na vida dessa alma. E por mais que ela tente resistir, não conseguirá ignorar o chamado do próprio coração por muito mais tempo. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 888 para clamar essa energia de renascimento espiritual. Isso ajuda a fortalecer a conexão e abrir os caminhos para o que está por vir. Querida alma, a cada revelação, o véu da verdade se afina ainda mais. É como se o universo estivesse, pouco a pouco, retirando as camadas que escondiam a essência desse sentimento. Você sente isso, não sente? Algo mudou no ar. Há uma urgência espiritual crescente, e os anjos me mostram que essa alma, que te via como uma lembrança do passado, agora te percebe como uma presença viva, constante, impossível de ignorar. Essa transformação na percepção dela não aconteceu do nada. Ela foi provocada por pequenos choques de realidade que começaram a surgir em sua vida. Situações cotidianas, aparentemente simples, como ouvir uma frase que você costumava dizer, ver alguém com seu jeito de sorrir, sentir um aroma no ar que remete à sua presença. Tudo isso foi desenhado pelo universo para tocar as partes mais sensíveis da alma dela. Os anjos me dizem que ela tentou resistir, tentou racionalizar, mas há algo que a razão não consegue dominar. E agora, o que essa alma sente por você é mais forte do que qualquer desculpa. O amor que ela reprimiu por tanto tempo está começando a transbordar, e isso tem deixado tudo ao redor dela em um doce desequilíbrio. Amigos notam que ela está diferente, a família percebe seu distanciamento. Ela mesma não consegue mais se entender. E por quê? Porque você despertou nela uma lembrança do que é o amor verdadeiro. E essa lembrança está revirando tudo o que ela achava que tinha superado.
Talvez você também tenha sentido essa onda de emoções invadindo seu peito. Vive como se, de repente, estivesse sendo puxada para algo que não consegue dominar. Essa sensação é a conexão se fortalecendo. Os anjos mostram que os laços energéticos entre vocês estão cada vez mais ativados, e o mais importante, não há como retroceder. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Se ainda não está inscrito no canal Caminhando com Deus, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdo significativo para você. Agora, continuando a mensagem. O que essa alma teme agora não é o sentimento que sente por você, isso já é incontrolável. O que ela teme é a possibilidade de te perder por completo. Ela sente que o tempo está passando, que a cada dia de silêncio, as chances diminuem, e esse receio a inquieta. Você pode estar se perguntando, por que ela ainda não veio até mim? A resposta é mais emocional do que lógica. Ela teme seu silêncio, teme que você tenha seguido em frente, que tenha fechado o coração. Teme que, ao se aproximar, seja tarde demais. Esse receio a mantém inerte, mas os anjos mostram que isso está prestes a mudar. Há um ponto de virada chegando. E esse ponto será como uma brisa suave que se intensifica, não no sentido destrutivo, mas como uma força avassaladora de verdade que limpa tudo que estava encoberto. Essa brisa pode vir na forma de um encontro inesperado, uma notícia que toca diretamente, ou até um sonho tão vívido que ela acordará sentindo a saudade pulsar, talvez até com lágrimas em seus olhos. Nesse momento, ela tomará uma decisão, e será definitiva. Os anjos me mostram essa alma olhando para uma mensagem sua antiga, ou algo simbólico que representa a conexão de vocês. E nesse instante, ela verá com clareza tudo o que, talvez, tenha se afastado, tudo o que não valorizou, e tudo o que, ainda, pode resgatar, se agir a tempo. Mas, querida alma, aqui está o ponto mais delicado. Você precisa se preparar espiritualmente para esse reencontro. Porque quando ela vier, virá cheia de sentimentos, cheia de saudade, cheia de verdades que nunca teve coragem de dizer. E você precisará estar firme em si mesma, para saber até que ponto está disposta a acolher. Esse reencontro será uma explosão emocional, pode haver lágrimas, pode haver confissões, pode haver silêncios longos onde apenas os olhos falam, mas acima de tudo, haverá a verdade, uma verdade que ficou presa por tempo demais. Você já sentiu como se estivesse prestes a viver algo grandioso, como se estivesse se aproximando de um momento decisivo? Essa é a energia que os anjos revelam. Algo está vindo, e quando chegar, será intenso. Por isso, os anjos pedem que você mantenha sua vibração elevada, cuide de sua energia. Esteja em paz com seu coração. Não se trata apenas de se preparar para o que virá do outro, mas principalmente de reconhecer dentro de você o que ainda deseja e o que já não faz mais sentido. Essa alma, mesmo cheia de dúvidas, já entendeu que não encontrará em mais ninguém o que encontrou em você. E isso a impulsiona, porque agora, tudo o que ela mais deseja é ter uma nova chance. Mas será que essa chance ainda existe? Os anjos me dizem que essa resposta está sendo construída dentro de você. E quando o momento chegar, você saberá exatamente o que sentir. Mas esteja atenta, os sinais vão se intensificar. Você poderá sentir pressões suaves no peito sem motivo, ouvir músicas que te levam direto a essa alma, sonhar com detalhes específicos. Tudo isso são avisos, mensagens, confirmações de que o movimento já começou. A conexão entre vocês é real, forte, e está prestes a se manifestar com ainda mais intensidade. E você, querida alma, será o centro dessa transformação. Querida alma, há algo que os anjos insistem para que eu diga neste exato momento. O tempo da espera silenciosa está se dissolvendo. As camadas de resistência que cercavam essa alma começaram a ruir, e não é por escolha racional,
mas porque a alma dela não consegue mais fingir que não sente, que não pulsa, que não te busca. E você, que tem sentido essas mudanças energéticas com tanta intensidade, sabe, há um chamado acontecendo entre vocês. Um chamado que vai além das palavras, além do tempo, além de tudo que foi dito ou calado. Os anjos mostram que essa alma está vivendo um processo de esvaziamento emocional. Tudo que antes parecia importante, status, orgulho, distrações, perdeu o sentido. Ela percebeu que a ausência de você não é só uma lacuna no cotidiano, é uma ferida aberta que pulsa em silêncio. Tudo isso a transformou. E aqui entra algo profundo. Essa alma não está apenas sentindo saudade, ela está sendo consumida por uma espécie de magnetismo espiritual que a leva até você. Em sonhos, em pensamentos repetitivos, em sinais que ela mesma já não consegue ignorar. E mais do que isso, ela começou a se perguntar por que o corpo dela sente saudade do seu. Sim, os anjos me dizem que essa alma guarda, em seu subconsciente, a memória do seu toque, do seu cheiro, da sua presença física. Não estamos falando de desejo comum, estamos falando de um reconhecimento espiritual, ancestral, como se suas células chamassem pelas suas. Ela tenta silenciar isso, mas é impossível. Você já teve a sensação de estar sendo lembrada por alguém, mesmo sem receber nenhuma mensagem? Já acordou com o nome de alguém ecoando dentro de você, sem saber por quê? É disso que estamos falando. Essa comunicação entre vocês é real, e agora está mais intensa do que nunca. Mas isso não é tudo. Algo ainda mais profundo está acontecendo. A angústia dessa alma chegou a um ponto crítico. Ela sente que, se continuar calada, perderá a última chance de se reconectar. Mas, ao mesmo tempo, o medo ainda a detém. Ela ensaia 1000 vezes o que diria, como se aproximaria, e sempre recua no último segundo. Por quê? Porque ela sabe que agora não há mais espaço para jogos. Se ela vier, terá que vir inteira, terá que colocar o coração sobre a mesa, terá que assumir o que sente, o que reprimiu, o que deixou de viver por hesitação. E essa vulnerabilidade a assusta. Os anjos mostram que nas noites em que essa alma fica deitada, olhando para o teto, com o peito apertado, ela pensa em como tudo poderia ter sido diferente. Em como teria sido se não tivesse deixado você seguir, se tivesse te ouvido mais, se tivesse escolhido com mais coragem. Mas o passado não pode ser refeito. O que pode estar prestes a ser redesenhado é o agora. E é aqui que os anjos pedem sua atenção total. Essa alma está prestes a fazer algo que vai surpreender você. Pode não ser um gesto grandioso, mas será carregado de verdade. Pode ser uma mensagem simples, um oi inesperado, um pedido de desculpa sutil, um comentário em algo seu, mas por trás disso haverá toda a bagagem emocional que ela carrega. E quando isso acontecer, você precisa estar firme, porque esse contato pode te balançar, pode trazer à tona lembranças, sentimentos e esperanças, mas também pode abrir portas para algo que estava adormecido. Os anjos me dizem que esse reencontro, mesmo que sutil no início, será um divisor de águas. Você sentirá no olhar, no tom de voz, na energia, que algo mudou, que essa alma não é mais a mesma, e que finalmente está disposta a olhar para você com a alma despida. Querida alma, eu sei que você já se feriu demais. Sei que o silêncio dela foi doloroso, que muitas vezes você questionou se ainda significava algo. Mas os anjos garantem, você nunca foi esquecida. Você foi reprimida dentro dela, e isso doeu mais do que qualquer afastamento. Essa alma precisou se perder para perceber o quanto você era o ponto de equilíbrio, precisou viver vazios para entender o quanto você preenchia, e agora ela sabe. Ela sabe que, por mais que o mundo ofereça distrações, nada se compara à conexão que teve com você. Ela sabe que seu ser guarda a lembrança do aconchego que só você ofereceu, que seus olhos carregavam verdades que ela nunca mais viu em ninguém. Ela sabe,
e não consegue mais fugir. O que os anjos me mostram é uma movimentação espiritual que não pode mais ser contida. Há um empurrão energético acontecendo, como se tudo estivesse conspirando para que vocês se reencontrem. E isso virá como uma força inevitável, inadiável, incontrolável. Você precisa estar preparada. Estar preparada talvez traga à tona perguntas difíceis. Você ainda a ama? Ainda quer ouvir o que ela tem a dizer? Ainda acredita que essa história merece uma segunda chance? Essas perguntas não têm resposta fácil, mas os anjos dizem: quando o momento chegar, você saberá, porque a verdade não precisa ser forçada, ela simplesmente se revela. E agora ela está prestes a ser revelada, querida alma. As emoções começaram a transbordar, e agora já não há mais como conter o que vem à tona. Essa alma, que por tanto tempo tentou manter o controle da própria narrativa, chegou ao limite da repressão emocional, e os anjos me mostram que o silêncio dela não é mais sinal de indiferença, é sinal de colapso interno. Ela está vivendo uma guerra entre o que sente e o que teme. Uma parte grita pelo reencontro, pela chance de fazer tudo diferente. A outra, ainda ferida, tenta impedir que esse sentimento se exponha, que a coloque em um estado de vulnerabilidade absoluta. Mas agora, essa barreira está se rompendo. E o motivo? Você. Você, com sua presença viva, com sua luz que permanece mesmo na distância, é o centro desse redemoinho emocional que ela tem evitado. E por mais que fuja, por mais que finja, cada tentativa de se afastar só aumenta a saudade, a inquietação, a ausência que grita. Os anjos revelam que essa alma tem se cercado de distrações, compromissos, pessoas, projetos, qualquer coisa que a impeça de mergulhar nessa saudade. Mas nenhum desses subterfúgios tem funcionado, porque tudo nela ainda carrega você, seu nome, sua risada, a memória do seu cheiro, a forma como você a fazia sentir. Tudo continua pulsando na lembrança. E o mais impressionante, ela percebeu que você não é apenas uma memória bonita. Você é o ponto de conexão com a parte mais autêntica dela, a que sonha, a que sente de verdade, a que ainda acredita no amor. É por isso que, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, ela está sendo empurrada pelo universo para se aproximar, e essa aproximação, embora sutil, será inevitável. Você já teve a sensação de que algo está prestes a acontecer, como se uma mudança estivesse no ar, pronta para romper qualquer normalidade? Essa é a frequência que essa alma carrega agora, uma frequência de decisão declarada interiormente. Os anjos mostram que em breve ela será confrontada com um momento decisivo, uma escolha que não poderá mais ser adiada. E quando isso acontecer, você será a primeira pessoa que ela irá buscar, não necessariamente com palavras prontas, mas com os olhos cheios de verdades que ficaram tempo demais caladas. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Ela está sendo conduzida espiritualmente a uma clareza que assusta, porque perceber o quanto você ainda é importante não é apenas doloroso, é transformador. Muda tudo, revira todas as estruturas, coloca em xeque cada passo que ela deu desde que você saiu da vida dela. E com essa clareza, vem o peso do arrependimento. Os anjos me mostram uma cena simbólica, ela sozinha, com os olhos perdidos em algo aparentemente sem importância, mas que desencadeia lembranças suas. Pode ser uma música, uma fotografia antiga, um perfume. E ali, nesse instante de contato com o passado, ela sente que perdeu algo que jamais deveria ter deixado ir. Ela se pergunta: será que ainda tenho uma chance? Essa dúvida a acompanha como uma sombra, porque, no fundo, ela sente que já te fez esperar demais, que talvez tenha se calado quando mais deveria ter falado, que ignorou sinais, silenciou os sentimentos, fugiu da verdade que estava bem diante dela. Mas agora essa fuga se tornou impossível. Querida alma, os anjos dizem que há algo muito sagrado em você, algo que não se explica com palavras,
mas que se sente de forma avassaladora. Essa alma não sente saudade apenas da sua presença, mas do que você desperta nela, do que vocês viveram juntos, do que poderiam ter construído. E essa consciência está doendo nas noites em que ela se revira na cama, tentando encontrar paz, mas a inquietação a empurra de volta para os pensamentos sobre você. E mesmo sem entender totalmente, ela sente que você está mais presente do que nunca, mesmo distante, mesmo em silêncio. E você, querida alma, o que está sentindo nesse momento? Talvez uma parte de você estivesse esperando esse reencontro há muito tempo, outra parte talvez tenha aprendido a se proteger, mas agora, com a aproximação cada vez mais clara, os anjos pedem que você se alinhe com a sua verdade, que escute o coração, que sinta sem medo o que ainda pulsa aí dentro, porque em breve essa alma vai aparecer, e quando isso acontecer, você será colocada diante de uma escolha. Ela não virá apenas para matar a saudade, ela virá com um desejo real de reconstrução, de redenção, de ter com você uma chance nova, verdadeira, limpa. Mas será que você ainda quer? Essa é a pergunta que precisa ser respondida com sinceridade, e sem pressa. Porque esse momento será carregado de emoção, de lágrimas, de memórias que voltam como um vendaval. E no meio disso tudo, a sua voz será a bússola que guiará o destino de vocês. Você é o centro dessa nova história, e os anjos te pedem que esteja pronta. Talvez esse reencontro não venha da forma como você idealizou, talvez não traga todas as respostas de imediato, mas trará a verdade, e isso, querida alma, vale mais do que qualquer promessa. Você está sendo chamada para viver algo intenso, algo que, se acolhido com o coração aberto, pode curar feridas antigas, suas e dela. E a decisão será sua, querida alma. Chegamos à borda do momento mais crucial. Os anjos me mostram que a energia agora está mais intensa do que nunca. Tudo ao redor dessa alma está colapsando em direção a um único foco: você. Não é mais como negar, não é mais como fugir. A alma dela grita pelo reencontro, e isso já ultrapassou qualquer tentativa racional de controle. Ela tentou manter a estabilidade, fingir normalidade, seguir com a vida como se você não tivesse deixado uma marca indelével, mas os anjos são claros: essa alma está se rendendo por dentro. Há um cansaço no olhar, um silêncio mais pesado, uma ausência dentro dela mesma, e essa ausência tem seu nome. Ela percebeu, enfim, que viver sem você é existir pela metade, e essa verdade está a consumindo. Há dias em que ela tenta se distrair, ocupar a mente, forçar o coração a parar de doer, mas tudo nela clama por você. Ela sente sua falta até nos detalhes mais pequenos, nos gestos que ninguém mais tem, nas palavras que só você dizia, no acolhimento que apenas você oferecia. O corpo dela sente a saudade do seu. Os anjos me mostram isso de forma muito simbólica. É como se o perfume da sua pele ainda estivesse impregnado na memória dela. Não é uma lembrança física, é energética, a lembrança do toque, da voz, da forma como sua presença preenchia o ambiente. Isso não se apaga com o tempo, pelo contrário, só aumenta quando se tenta esconder. E agora, o que era silêncio virou tormenta. Ela acorda no meio da noite com o coração apertado, como se algo estivesse prestes a acontecer, e está, porque o universo está preparando o encontro que essa alma precisa viver, não por capricho, mas por missão. Sim, há algo de kármico entre vocês. Os anjos dizem que essa história não é comum, vocês vieram de jornadas passadas, de experiências entrelaçadas que nunca foram totalmente resolvidas. E é por isso que essa ligação é tão forte, tão incontrolável. É por isso que, mesmo com tudo que já aconteceu, vocês continuam se tocando espiritualmente, como se nunca tivessem se afastado. E agora essa ligação se intensificou ao ponto de não permitir mais ignorância. Essa alma está sendo empurrada para você por uma força maior, algo está guiando, levando, conduzindo até o momento da verdade. E ela sente isso, sente mesmo sem compreender, mesmo sem estar preparada,
porque não se trata mais de querer, se trata de precisar ser. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Ela está vivendo um dilema que envolve coragem, porque ela sabe que, ao se aproximar, terá que se despir de todas as defesas, terá que se mostrar com tudo o que é. Feridas, arrependimentos, inseguranças e amor, muito amor acumulado. E isso a assusta mais do que qualquer outra coisa. Ela pensa em te procurar todos os dias, escreve mensagens e apaga, ensaia o que diria, se imagina dizendo que sente sua falta, que te ama, que não consegue mais viver assim, mas no último instante, o medo vence. Medo de não ser correspondida, medo de já ter te perdido, medo de que você tenha seguido em frente. Mas os anjos dizem, esse medo não vai durar muito mais. Há um acontecimento próximo, algo forte, que irá tirá-la dessa inércia. Pode ser um encontro inesperado com algo que a lembre de você de forma avassaladora, pode ser um sonho com uma mensagem clara, pode ser uma conversa com alguém que a confronte com essa verdade. Mas seja o que for, esse gatilho será o empurrão final, e quando isso acontecer, ela virá até você, não com promessas vazias, mas com a alma em mãos. E aqui, querida alma, você precisa estar muito centrada em si mesma, porque esse momento será intenso, e você precisará decidir: está pronta para ouvir? Está pronta para reabrir esse espaço no coração? Já fez as pazes com o passado e está pronta para seguir em outra direção? Não há certo ou errado, há apenas o que sua alma pede. Os anjos dizem que essa alma ainda carrega uma chama por você, e não é uma chama qualquer, é um incêndio emocional. E quando ela se permitir vir até você, não virá para experimentar, virá para reconstruir. Ela sonha com você mais do que admite, sente sua energia em lugares inesperados, esvazia o olhar, e de repente lembra do seu sorriso, do som da sua risada, da forma como você a acalmava, e tudo isso desmonta. Ela entende, agora, o quanto você foi essencial. E essa compreensão veio tarde, mas não tarde demais. Você está prestes a receber algo que pode mudar tudo, uma mensagem, um gesto, um pedido de desculpas, uma tentativa real de reaproximação. E isso virá com o peso de tudo que foi guardado, com a intensidade de tudo que foi reprimido. Querida alma, os anjos pedem, quando isso acontecer, respire fundo, escute com o coração, sinta antes de julgar, porque mesmo que você não queira reviver esse laço, a cura desse encontro será fundamental para ambas as almas. E se houver ainda um pingo de sentimento em você, esse será o momento de deixá-lo florescer, ou de, finalmente, libertá-lo com amor. Você é quem decidirá o próximo passo, mas saiba, você não será pega de surpresa. O universo está te preparando desde o início. Os sinais estão por toda parte, e essa revelação está cada vez mais próxima.